Estamos aqui juntos, mais uma vez, para podermos meditar na Palavra de Deus, louvarmos ao Senhor e continuarmos a nossa viagem com o nosso Mestre Jesus, o homem divino e o divino homem. Eu quero começar hoje lendo um texto, uma parte do Salmo 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A palavra tabernáculos no hebraico é mishkan, significa residência ou onde Deus mora. A palavra é também o plural de majestade, o que expressa a grandeza e a glória do santuário. A doutrina desse salmo é que o santuário é um lar de pura felicidade e satisfação e que o caminho para se chegar ali é uma estrada de felicidade, embora passe pelo vale de lágrimas. No verso 2 ele diz assim: A minha alma está desejosa e ardentemente deseja os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esse salmo parece algo davídico. É possível que tenha sido escrito por Davi, quando ele foi perseguido por Saul. Só aqueles que têm esse desejo, como no versículo 2, no verso 2, a minha alma está desejosa, é que colherão a bênção do versículo 11, que está dizendo assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, dá graça e glória. Não retirará bem algum aos que em integridade andam. Ou seja, não devemos cometer o engano nesta passagem de supor de que sabemos o que são as coisas boas. Devemos permitir que Ele nos dê o bem que Ele deseja dar. No verso 3, ele diz assim: O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista diz que assim como o pardal e a andorinha têm uma casa, ou seja, um ninho, um lugar de amparo, até que o homem encontre Deus e a morada de Deus, tal homem não terá um lar. Este lar só pode ser encontrado ao pormos a confiança em Cristo e na cruz, dos quais os altares eram um tipo. Depois ele diz: Bem-aventurados que habitam em tua casa, eles te exaltarão continuamente. Ou seja, o louvor incessante enche os corações e reveste os lábios daqueles que habitam com Deus. Vamos ver 1 Crônicas, capítulo 9, verso 33. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 33. O que está dizendo aqui? 1 Crônicas, capítulo 9, verso 33. E desses havia cantores principais das famílias dos levitas, os quais estavam em suas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados naquela obra. Ou seja, isso se refere à reconstrução do templo e a Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia. Parece que durante essa época grandes esforços foram feitos para realizar o culto a Deus, como tinha sido instituído
por Davi, cerca de 500 anos antes. Com esse texto, eu quero agradecer a Deus, porque esse é um momento especial onde nós vamos estar louvando esse Deus maravilhoso. E quando nós o louvamos, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós o louvamos, adoramos, invocamos o seu nome, oramos, nos humilhamos e procuramos obedecer a Ele, grandes coisas passam a acontecer nas nossas vidas. Não que ficamos isentos de tribulações, de lutas, de aflições, de perseguições, de passarmos por vales, por desertos, por tribulações. Não. Mas Ele realiza, no meio do deserto, grandes coisas. Como Ele fez com o povo, para não permitir que o povo sofresse com o calor, Ele colocou uma nuvem que acompanhava sempre que Israel precisava caminhar pelo deserto. E também uma coluna de fogo para direcionar o povo na escuridão. Eu não sei qual é o seu momento, mas creia, como disse o Senhor Deus, é só o escudo da graça e glória. Não negará bem algum aqueles que estão com Ele, estão ao seu lado. Então, hoje nós vamos louvar um cântico que se chama O Escudo. Ele também, é de trocentos anos atrás, mas é um louvor do grupo Voz da Verdade. Você deve conhecer, quem não conhece vai ouvir pela primeira vez. Diz assim: vamos lá. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei, pois meu fôlego é tua vida. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Por quê? Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que
nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. É maravilhoso estar aqui com você. Nós vamos dar sequência no nosso voo com o nosso mestre. Portanto, aperte o cinto e vem comigo a um incrível julgamento de alguém que não ousou por nenhum instante falar coisa alguma, sendo julgado simplesmente agiu com toda tranquilidade de alguém que sabia o seu propósito, o seu objetivo, o seu propósito pelo qual Deus o havia incumbido. Vamos lá? O julgamento diante de Pilatos. O julgamento mais famoso da história está prestes a começar. E se imagina dentro desse tribunal. Veja que coisa maravilhosa, que espetáculo vai ser, apesar de muito triste, pois sabemos que o nosso mestre está sendo julgado, mas o espetáculo que ele dá diante dos seus adversários, a forma de agir, a forma de se posicionar, a forma de se postar diante do julgamento. O julgamento ele é curto, é aristocrático, com olhares rápidos e vestes caras. O seu cabelo grisalho está cortado e o rosto barbeado. Está apreensivo, nervoso por não ter saída, se não tomar uma decisão. 2 soldados o conduzem pelas escadas de pedra da fortaleza até o pátio aberto. Feixes de luz solar matutina se espalham pelo chão de pedra. Assim que entra, soldados sírios, usando togas curtas, se perfilam com as lanças eretas e o olhar diretamente à frente. O piso do local onde está é um mosaico de pedras lisas e largas de cor marrom. No chão estão entalhados os jogos que os soldados fazem enquanto esperam a sentença do prisioneiro. Mas, na presença do procurador, eles não jogam. Um trono é colocado numa plataforma 5 degraus acima do piso. O magistrado sobe e assume o seu lugar. O acusado é trazido à sala e colocado abaixo dele. Um grupo de religiosos paramentados se dirige a um lado da sala e ali permanece em pé. Pilatos olha para aquela figura solitária.
Você é o rei dos judeus? Pela primeira vez, Jesus ergue só os olhos. Ele não levanta a cabeça, apenas ergue os olhos. Observa o procurador com a testa baixada e Pilatos se surpreende com o tom da voz de Jesus. Tu o dizes. Olha a surpresa tamanha de Pilatos diante de um julgamento. Você é o rei dos judeus? Jesus simplesmente levanta os olhos e diz, tu o dizes. Antes que Pilatos pudesse responder, o bando de líderes judeus, postado no canto da sala, zomba do acusado. Vê, ele não tem respeito. Ele provoca o povo. Ele se diz rei. Pilatos não lhes dá ouvidos. Mas são palavras deles. Nenhuma defesa, nenhuma explicação, nenhum pânico. O galileu está olhando para o chão de novo. Há algo que naquele rabi do interior que chama a atenção de Pilatos. Há algo naquele rabi do interior que chama a atenção de Pilatos. Ele é diferente daquelas pessoas de coração mole que estão do lado de fora. Ele não é como os líderes com barba até o peito e que no momento se gabam de um Deus soberano e no seguinte imploram por menos impostos. Os olhos dele não são flamejantes como os dos zelotes, da seita dos zelotes, estorvos para a pax romana que o procurador tenta manter. Ele é diferente. Esse Messias interiorano. Deixa eu pegar um golinho d'água aqui, peraí. Pilatos quer libertar Jesus. Dê-me apenas uma razão para isso, pensa ele, quase em voz alta, assim posso libertá-lo. Seus pensamentos são interrompidos por um toque no ombro. Um mensageiro se inclina e sussurra. Estranho. A mulher de Pilatos enviou-lhe uma mensagem para que não se envolvesse no caso. Era algo relacionado a um sonho que tivera. Pilatos retorna ao seu trono, senta-se e olha para Jesus. Será que até os deuses estão do seu lado? Declara ele, sem nenhuma explicação. Ele já havia sentado naquele trono antes. Era uma cadeira culo, azul cobalto, com pernas grossas e ornamentadas. O trono tradicional das decisões, ao sentar-se nela, Pilatos transforma qualquer sala ou rua num tribunal. É dali que ele profere as decisões. Quantas vezes se sentou ali? Quantas histórias ouviu? Quantos apelos recebeu? Quantos olhos arregalados olharam para ele, implorando misericórdia e suplicando a absolvição? Mas os olhos desse Nazareno são calmos, quietos e não gritam. Não encaram. Pilatos os analisa e em busca de ansiedade, de raiva, mas não as entrevê. O que encontra o faz mexer-se novamente. Ele não está irritado comigo. Não tem medo. Parece compreender. Pilatos está correto em sua observação. Jesus não tem medo, ele não está irado, não está à beira do pânico, pois não está surpreso. Jesus sabe a hora e sabe que sua hora chegou. Então Pilatos está correto em sua curiosidade. Se Jesus é um líder, onde estão os seus seguidores? Se ele é o Messias, o que planeja fazer? E se ele é um mestre, por que os líderes religiosos ficaram tão irritados com ele? Pilatos também está correto em sua pergunta. Que farei então de Jesus, ou com Jesus, chamado o Cristo? Mateus 27, versos 22. Pode ser que, como Pilatos,
você também esteja curioso em relação a essa pessoa chamada Jesus. Tal como Pilatos, você está perplexo diante de suas declarações e tocado por suas paixões. O que se faz com um homem que se diz Salvador, mas que ainda assim condena sistemas? O que fazer com um homem que sabe o local e a hora de sua morte, mas mesmo assim se encaminha para lá? Vou ler de novo. O que se faz com um homem que se diz Salvador, mas que ainda assim condena sistemas? E o que fazer com um homem que sabe o local e a hora de sua morte, mas mesmo assim se encaminha para lá? A pergunta de Pilatos também é pertinente a você. Que farei então com Jesus, chamado o Cristo? Você pode rejeitá-lo. Essa é uma opção. Como muitos fizeram. Você pode achar que a ideia de Deus tornar-se um carpinteiro é bizarra demais e ir embora. Ou você pode aceitá-lo, pode caminhar com ele, pode ouvir a sua voz no meio de centenas de outras e segui-lo. Aperte os cintos, vamos continuar a nossa viagem. Cristo viveu a vida que não poderíamos viver e recebeu a punição que não poderíamos suportar, para oferecer uma esperança a qual não poderíamos resistir: Jesus. Por quê? Porque Jesus ficou suficientemente irado para purificar o templo. Lembra quando ele chega no templo e vai derrubando mesa e cadeira aqui? Vocês estão fazendo da minha casa um covil de salteadores. Era um lugar de adoração. Suficientemente faminto para comer cereal cru. Suficientemente atormentado para chorar em público. Gostava tanto de alegria a ponto de ser chamado de bêbado. Gostava tanto de alegria a ponto de ser chamado de bêbado. Era simpático o bastante para atrair crianças. Ficou cansado o suficiente para dormir num barco, castigado por uma tempestade. Se lembra dessa tempestade? Falamos sobre ela. Todo mundo preocupado ali, naquele barco, aquele vento soprando, aquela tempestade. E Jesus com a almofada, deitado, descansando, totalmente em paz, porque sabia que tinha o seu Pai sob o controle de toda a situação. Você nesse tempo, fica tranquilo, porque Deus está com você, está no controle de tudo isso. Ele foi pobre o suficiente para dormir no chão e pedir uma moeda emprestada para ilustrar um sermão. Quando perguntaram se ele também pagava imposto, ele manda Pedro buscar uma moeda na boca de um peixe. E ele diz: olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles queriam pegá-lo em uma falha. Suficientemente responsável para preocupar-se com sua mãe. Suficientemente tentado para saber qual era o cheiro de Satanás. E ficou assustado o suficiente para transpirar sangue. Por quê? Porque o filho mais ilustre do céu suportaria a pior dor da terra, para que você soubesse que Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Hebreus capítulo 2, versos 18. Independentemente do que você esteja sentindo, ele sabe como você se sente. Eu vou ler de novo isso. Bem compassado. Ele ficou assustado o suficiente para transpirar sangue. Por quê? Porque o filho mais ilustre do céu suportaria a pior dor dessa terra, para que você soubesse que Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Independentemente do que você esteja sentindo, ele sabe como você se sente. Anime-se,
beba um pouco d'água e vamos seguir viagem. Vamos lá. Ele que pode escavar o Grand Canyon com o dedo mínimo, mas acha que vale a pena morrer por você, por mim, por nós. No madeiro romano. Os soldados queriam o sangue de Jesus. Os soldados, eles queriam sangue? Portanto, açoitaram Jesus. O chicote do legionário consistia em tiras de couro com bolas de chumbo em cada ponta. Seu objetivo era singular: bater no acusado até que ele ficasse a 1 centímetro da morte e, então, parar. Eram permitidas 39 chibatadas, mas raramente essa quantidade era necessária. Um centurião monitorava o estado do prisioneiro. Não há dúvida de que Jesus estava à beira da morte, quando suas mãos foram desamarradas e ele caiu bruscamente no chão. O açoitamento era o primeiro ato dos soldados. A crucificação era o terceiro. Eu não pulei o segundo. Não. Chegaremos lá daqui a pouco. Embora suas costas estivessem listradas de feridas, os soldados colocaram a travessa da cruz sobre os ombros de Jesus, fizeram que ele andasse até o lugar da caveira, do Gólgota, e o executaram. Não culpamos os soldados por esses dois atos. Afinal de contas, eles estavam simplesmente seguindo ordens. Mas o que é difícil entender é o que eles fizeram no período compreendido entre esses dois eventos. Veja a descrição de Mateus entre o açoitamento e a crucificação. Não culpamos os soldados por esses dois atos. Afinal de contas, eles estavam simplesmente seguindo ordens. Mas o que é difícil entender é o que eles fizeram no período compreendido entre esses dois eventos. Veja a descrição de Mateus. Então Pilatos continua: mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve-se, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Eu vou ler de novo esse pedaço. Então Pilatos mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Esse texto está em Mateus capítulo 27, 26 a 31. Quando olhamos o que ele fez por nós, às vezes olhamos para nós não somos dignos e nem merecedores, mas ele se fez pecado por nós, para saldar uma dívida que nós nunca teríamos condições de pagar. A tarefa dos soldados era simples: levar o Nazareno à colina e matá-lo. Mas eles tinham outra coisa em mente. Queriam se divertir um pouco.
Mas antes de cumprir a missão, soldados fortes, descansados e armados, cercaram um carpinteiro galileu exausto e quase morto e o espancaram. O castigo foi uma ordem. A crucificação foi uma ordem. Mas quem poderia encontrar prazer em cuspir no homem semi-morto? Esse ódio eu vejo como essa vontade era a vontade do inferno querendo ali sentir prazer em cuspir naquele Jesus semi-morto, mas que em breve iria ressuscitar. O ato de cuspir não tinha o propósito de ferir o corpo. Não pode fazê-lo. Cuspir tinha o propósito de desagradar a alma. E pode fazê-lo. O que os soldados estavam fazendo então? Não estavam se promovendo à custa de outra pessoa? Sentiam-se grandes em fazer Cristo se parecer pequeno. Esta sempre será a vontade do nosso adversário. Permita que o cuspe dos soldados represente a imundície em nosso coração. Então observe o que Jesus faz com a nossa sujeira. Ele a leva até a cruz. Por meio do profeta ele disse: não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Isaías capítulo 50, verso 6. Misturada com o sangue e o suor estava a essência do nosso pecado, ou de nosso pecado. Deus poderia ter feito diferente. No plano de Deus, vinho foi oferecido para a sua garganta. Por que não ofereceram uma toalha para o seu rosto? Simão carregou a cruz de Jesus, mas não limpou a face de Jesus. Os anjos estavam a apenas uma oração de distância. Não poderiam ter limpado os cuspes? Sim, poderiam, mas Jesus não ordenou que o fizessem. Por alguma razão, aquele que escolheu os cravos também escolheu a saliva. Junto com a lança e a esponja do homem, ele suportou o cuspe do homem. Aquele que não conheceu o pecado assumiu a face de um pecador, de modo que nós, pecadores, pudéssemos assumir a face de um santo. Ele escolheu os cravos. Nós vamos ficar por aqui nessa viagem hoje. A viagem continua. E incrível, incrível, incrível como Jesus, ele sempre surpreende, até mesmo no momento do seu julgamento.